E aí, vamos lá? Seguindo, como eu defini com vocês, então, só para a gente fechar os aspectos finais aqui de convite, eu queria que você soubesse que a lei cria uma regra diferenciada no convite quando a administração pública não chama cadastrados. Vou te explicar. Vou primeiro trazer um caso concreto que vai ser mais fácil de explicar para vocês. Imagine que a administração vai fazer uma contratação do serviço de limpeza e aí estão cadastrados para a prestação de serviços de limpeza as empresas A, B, C e D. O cadastramento, ele é setorial. Então, a empresa se cadastra para tal serviço, tá? Beleza. Daí, a administração pública instaura o procedimento licitatório convite e convida A, B e E. Tem problema? Não, nenhum. A gente sabe que os convidados podem ser cadastrados ou não. Então, eles convidaram, tem que ser um mínimo de 3, beleza. Convidou-se A, B e E. A questão é, embora não haja problema, a lei estabelece que enquanto existirem no órgão cadastrados não convidados, para cada novo convite feito para o mesmo objeto, vai ter que se chamar um convidado a mais. Repito, enquanto existirem no órgão cadastrados não convidados, a cada novo convite realizado para o mesmo objeto, vai ter que se chamar um convidado a mais. Então, nesse caso, para o próximo convite de limpeza, ao invés de 3 convidados, eu tenho que chamar 4. Tem que ser um cadastrado? Não. Mas enquanto eu tiver convidados não cadastrados, eu vou ter sempre que ir chamando um convidado a mais. Isso gera uma percepção do poder público que é melhor convidar os cadastrados, né? Não é obrigatório, mas se ele opta por convidar os não cadastrados, a cada novo convite que ele realizar, enquanto existirem cadastrados não convidados, ele vai ter que chamar um convidado a mais sempre, ok? Beleza, ótimo. Com isso entendido, então nós tivemos 3 modalidades licitatórias que foram definidas em razão do valor do contrato. Claro, com algumas ressalvas. No caso da concorrência mesmo, nós vimos algumas situações em que a concorrência seria escolhida não com base no valor, mas sim com base no objeto da contratação, né? Aquisição e alienação de imóveis, então algumas ressalvas, mas a princípio, concorrência, tomada e convite foram modalidades licitatórias que seriam selecionadas em razão do valor da contratação. Vimos que no convite e qualquer modalidade tem que se tomar cuidado com o fracionamento do objeto do contrato. Isso aqui eu sempre relembro, tá? É um tema importante. O Tribunal de Contas da União, né? O TCU, ao fazer a fiscalização de contratos, sempre verifica essa existência ou não de fracionamento. Às vezes para optar pela modalidade mais célere, às vezes até para optar por uma dispensa de licitação em razão do valor. Enfim, esse fracionamento também não é admitido, tá? Eu lembro a vocês que no convite o intervalo mínimo é diferenciado porque não há publicação do edital. Então, nós combinamos que o intervalo mínimo é de 5 dias úteis e esse intervalo mínimo deve ser computado do último ato de publicidade do convite. Ou seja, como não há publicação de edital, a publicidade é feita pelo envio da carta convite aos convidados e posterior à fixação no átrio da repartição em local visível ao público. Normalmente, se enviam as cartas convites aos convidados e depois é feita a fixação na repartição, né? Pois é. Nesse caso do convite, o último ato de publicidade costuma ser o recebimento da última carta convite, porque a gente não conta o envio, conta o recebimento. O ato de publicidade mesmo é o recebimento. Então, do recebimento da última carta convite, começa-se a contar o prazo para que seja possível esse intervalo mínimo para marcar a data de abertura dos envelopes. Bacana? Ótimo. Entendidas as 3 modalidades que, a princípio, são definidas em razão do valor, as 3 outras modalidades, concurso, leilão e o pregão, que é a modalidade nem prevista na 8666, né? Mas as 3 outras modalidades, essas serão definidas com base no objeto a ser contratado. Então, é o objeto que a administração pública pretende contratar que vai fazer com que se selecione concurso, leilão ou pregão. Para você entender melhor, vamos lá. A primeira delas, o concurso, põe aqui para mim. O concurso é uma modalidade licitatória
que é utilizada pela administração pública para a aquisição de um trabalho técnico, artístico ou científico. Vou explicar. Primeiro, é importante que você entenda que o concurso é modalidade licitatória para aquisição de trabalho, ou seja, nada tem a ver com o concurso público para provimento de cargos, que você já sabe disso, né? Mas não custa lembrar que o concurso para provimento de cargos é regulamentado no Estatuto do Servidor. E esse concurso vai gerar a nomeação para um cargo público ou a contratação para um emprego. É porque a gente sabe que os empregados também devem ser aprovados mediante concurso. Esse concurso público para cargos e empregos nada tem a ver com a modalidade licitatória concurso. O concurso modalidade licitatória é utilizado pela administração pública para aquisição de trabalho. Então, se utiliza o concurso todas as vezes que a administração quer adquirir um trabalho. Ela não quer contratar uma pessoa, ela não quer nomear um servidor, ela não quer contratar um empregado. Não, ela não quer contratar uma pessoa, ela quer adquirir um trabalho técnico, artístico ou científico. Exemplo, vamos lá. Você entra no site da ESAF agora, tem lá concurso de monografia, nem sei se tem mais, mas tinha. Concurso de monografia, administração, regulação econômica. A administração queria um trabalho monográfico acerca dessa atividade. E aquele que apresentar o melhor trabalho, a administração adquire o trabalho e paga um prêmio. Se estabelece um prêmio, que a gente também chama de remuneração, mas não é uma remuneração a ser paga, é o valor do prêmio, né? A gente chama de prêmio ou remuneração, que vai ser pago pelo trabalho. Então a ideia é que a administração adquire o trabalho e pelo trabalho ela paga um prêmio ou remuneração. Esse é o raciocínio, tá? Então o concurso, ele é uma modalidade para aquisição de trabalho. Quando eu era procurador do Estado em Goiás, a cidade de Goiânia, o município de Goiânia, estava fazendo um concurso, ele estava fazendo revitalização do centro da cidade, e aí fez um concurso para a escolha do melhor projeto arquitetônico para a revitalização da cidade. Isso é licitação concurso. Aquele que apresentar o melhor projeto arquitetônico, que é o trabalho, a administração adquire o trabalho, adquire o projeto, e pelo trabalho ela paga um prêmio ou remuneração previamente estabelecido no edital. Então a ideia é essa, né? A administração, ela faz o concurso para aquisição de trabalho. Então ela escolhe, seleciona o trabalho, pode ser um trabalho técnico, artístico ou científico, e por esse trabalho ela vai pagar um prêmio que a gente também chama de remuneração. É aqui que o povo confunde, né? Porque remuneração, remete a servidor de novo. Pois é, mas não é uma remuneração que vai ficar sendo paga, não. É o prêmio ou remuneração, que a gente chama de remuneração, é um valor que será pago pelo trabalho, correspondente ao valor pelo trabalho que vai ser adquirido. Então, seja um concurso para aquisição de monografias, para aquisição de projeto arquitetônico, para aquisição de qualquer outra espécie de trabalho, um parecer, enfim, a ideia é que a administração faz um concurso para a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico mediante o pagamento de prêmio ou remuneração. O procedimento do concurso, ele é definido em regulamento próprio. Eu não tenho como lhe ensinar procedimento de concurso aqui, porque cada concurso tem o seu regulamento e no regulamento se estabelece o procedimento do concurso. Não é regulamentado em lei, tá? Não segue o procedimento da lei como a concorrência, né, o pregão. Também não se utilizam aqueles critérios de escolha do vencedor, menor preço, melhor técnica, nada disso. O regulamento tem que estabelecer previamente qual será o critério de escolha do vencedor e como será o procedimento. Então é tudo prévio, mas é definido em regulamento próprio. A lei não traz o procedimento do concurso e também não estabelece aqueles critérios de escolha do vencedor da 8666, tá? O que interessa a gente saber sobre concurso que pode ser importante? Primeiro é o conceito, né? É saber que esse concurso é uma forma de adquirir um trabalho técnico, artístico ou científico e pelo trabalho a administração recebe um prêmio ou remuneração. O segundo ponto importante é entender que esse concurso ele vai ser realizado por uma comissão, mas a comissão do concurso é uma comissão especial. É uma comissão diferenciada. A gente chama de comissão especial de concurso. Essa comissão especial de concurso, ela é assim chamada de comissão especial, porque ela não é obrigatoriamente composta por servidores.
A gente viu, são 3 membros também, mas a gente viu que nas outras modalidades licitatórias, a comissão seria composta por no mínimo 3 membros, sendo que desses 3, pelo menos 2, deveriam ser servidores efetivos do órgão. No caso do concurso, os membros da comissão, no mínimo 3 membros, mas eles não precisam ser servidores. A lei regulamenta que os membros da comissão devem ser pessoas idôneas que tenham conhecimento na área do concurso. Então, não precisam ser servidores públicos, basta que sejam pessoas idôneas com conhecimento na área do concurso. Sempre que você pensar em licitação concurso, vai pensar numa licitação que vai ter uma comissão composta por pessoas idôneas com conhecimento na área. Se forem pessoas idôneas com conhecimento na área do concurso, já podem participar do procedimento licitatório do concurso como membros da comissão, tá? Não precisam ser servidores. Pode ser servidor, mas não precisa. Normalmente, não há essa quantidade de servidores com essa qualificação técnica para fazer a seleção. Pode haver, dependendo do órgão e dependendo também do trabalho que vai ser adquirido, mas em regra não há não, tá? Além disso, eu quero que vocês saibam que o concurso tem que respeitar um prazo de intervalo mínimo. E aí, como a gente já sabe, o intervalo mínimo é contado da publicação do edital. No caso do concurso, a gente tem edital. Então, publica o edital, marca a data para a realização do evento. Entre a publicação do edital e a data marcada para a realização do evento, deve-se respeitar um prazo mínimo de 45 dias, tá? Então, o intervalo mínimo aqui será de 45 dias entre a publicação do edital e a data marcada para a realização do evento. 45 dias corridos, obviamente, né? Eu não preciso ficar repetindo isso. Em regra, os prazos aqui são contados em dias corridos. Então, no momento que publica o edital, deve marcar para realizar o evento lá do concurso em, no mínimo, 45 dias da abertura do edital. Bacana? Ótimo. Então, o concurso é isso, tem muito o que explicar também não. O leilão é uma modalidade licitatória mais diferenciada, né? O leilão, ele é feito para alienação de bens. Acho que isso é meio claro para todo mundo. Então, o leilão é a modalidade licitatória que é utilizada todas as vezes que a administração pública busca alienar bens. A venda de bens, a alienação de bens, deve ser feita mediante leilão. Inclusive, quando a gente fala de leilão, se divide esse leilão em bens móveis e imóveis. Então, para começar, a gente sabe que o leilão é feito para alienação de bens móveis e também o leilão é feito para alienação de bens imóveis. Pessoal, eu acabei de explicar isso para vocês aí alguns blocos atrás. Então, sem me irritar, né? Quais são os bens imóveis que podem ser alienados por leilão? Você já sabe que são somente aqueles que foram, vou até botar aqui, não vou nem explicar muito, que a gente já falou. Somente aqueles que foram adquiridos por dação em pagamento ou que foram adquiridos por decisão judicial, né? Então, a gente sabe que a aquisição e alienação de imóveis, a princípio, ela deve ser feita mediante concorrência. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória para aquisição de imóveis e também para alienação de imóveis. Então, todas as vezes que a administração quer adquirir ou alienar imóveis, a princípio, ela deve fazer concorrência. Se a alienação do imóvel for de um imóvel que tenha sido adquirido pelo Estado por dação em pagamento ou decisão judicial, então arrematou na execução fiscal, enfim, adquiriu por decisão judicial ou dação em pagamento, aí a alienação também pode ser feita mediante concorrência, mas ela deixa de ser obrigatória, porque aí nesse caso se estabelece que pode se alienar mediante concorrência ou leilão. Então, além da concorrência, se admite o leilão também, quando se tratar de alienação de bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou por decisão judicial, ok? O que acontece? Além dos bens imóveis, o leilão é feito para alienação de bens móveis. E aí a lei diz bens móveis inservíveis, bens móveis apreendidos e bens móveis penhorados. Então, o leilão é utilizado para alienação de bens imóveis
que tenham sido adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial. E também, o leilão é utilizado para alienação de bens móveis, inservíveis, apreendidos e penhorados. Inservíveis são aqueles bens que já atenderam ao interesse público, mas que não servem mais. Eles são desafetados, né? Se retira a destinação pública do bem, desafeta o bem, e aí é possível alienação mediante leilão. Então, inservível não é lixo, lixo joga fora. São aqueles bens que não servem mais à administração. Eles não estão mais afetados ao interesse público. Se desafeta, se transforma ele num bem dominical, ele não está mais sendo servível para a administração, não está sendo mais utilizado em nenhuma atividade de interesse público, ele pode ser alienado. Os bens dominicais fazem parte do patrimônio disponível da administração. Então, esses bens dominicais, esses bens desafetados podem ser alienados, né? Tema que vocês aprendem aí com o Cristiano. O Cristiano fala com vocês sobre bens públicos. O Cristiano Chaves não tinha como eu chamar ninguém melhor para tratar desse tema com vocês, né? Mas vamos lá. Não me interessa falar sobre bens públicos por isso. Tema do Cristiano. Além dos bens móveis e inservíveis, também o leilão pode ser utilizado para alienação de bens apreendidos. Apreendidos decorrentes de ato ilícito. Não pode fazer bazar, né? No outro dia alguém disse assim, eu me lembro que teve um tempo isso, Jornal Nacional, o bazar dos bens do Juan Carlos Abadia foi um sucesso. Sucesso para quem? É porque a Polícia Federal apreendeu os bens do traficante lá, o Juan Carlos Abadia, e fez um bazar. Eu soube que tinha cueca Calvin Klein de R$1. Eu não fui não, lá no Rio de Janeiro, né? Se fosse na Bahia eu comprava, depois lava, ferve, enfim, R$1. Mas o fato não é esse não. A Polícia Federal não fez bazar. E ela não poderia fazer, tá? Quem faz bazar é a entidade filantrópica, o bem depois de apreendido se torna bem público. A alienação dele deve ser feita mediante procedimento licitatório, no caso o leilão. O que aconteceu foi que a Polícia Federal fez uma doação a um OS, um OCIP, uma entidade privada sem fins lucrativos, e essa entidade privada fez o bazar. A administração pública só aliena bens apreendidos mediante leilão. Então, imagina que você voltou da Disney, cheia de computador, porque agora o povo faz descaminho até pelo Instagram, né? Tem Instagram de descaminho. O negócio tá sem limite, né? Tô indo para os Estados Unidos tal dia, vocês querem o quê? O povo bota a lista do que ela compra e traz, e vende em descaminho. Pois é, suponha que esse sujeito trouxe, 10 notebooks. Chegaram os 10, a alfândega disse, não é possível, né? Isso aqui tá errado. Apreendeu os notebooks. Quando ele olhou lá o valor da multa e tudo mais, não vale nem a pena, deixa para lá. Deixou para lá. Esses bens apreendidos foram incorporados ao patrimônio público. Daí, a Receita Federal tem duas opções. Se algum órgão público tiver interesse, ela pode afetar esse bem ao interesse público, destinando a um órgão que vai utilizar desses notebooks para a prestação do serviço. E a outra possibilidade é não afetar, simplesmente realizar um procedimento licitatório de leilão e alienar esses bens apreendidos. Então, é possível a alienação de bens móveis apreendidos mediante leilão. Só que a lei diz bens móveis inservíveis, bens móveis apreendidos e bens móveis penhorados. O que é penhora? Constrição judicial de bens. Então, a Fazenda Pública executa um particular, o particular não paga o débito, ela nomeia bens a penhora, ele ainda assim não paga, o juiz então determina que esses bens penhorados vão a leilão. Esse leilão é licitação? Claro que não. Cuidado para não confundir as coisas. A primeira coisa que eu lhe disse na aula de hoje, a primeira foi que licitação é um procedimento administrativo. Então, assim como você não pode confundir concurso com concurso, né? Você não pode confundir leilão, com a asta pública judicial, leilão ou praça. A asta pública judicial, que é o leilão ou praça, é regulada pelo Código de Processo Civil e é procedimento judicial. Então, numa ação de execução judicial, é possível que se determine uma asta pública judicial sobre um determinado bem, leilão ou praça, que nada tem a ver com licitação leilão. Você vai dizer por que está escrito na lei? Porque o legislador errou. Mas ele não errou totalmente, não. Na verdade, quando você lê aí penhorado, o que o legislador quis dizer foi empenhado. Isso, é penhorado de penhor e não de penhora. Então esse penhorado significa, na verdade, empenhado. São os bens entregues em penhor. Imagine que você está na miséria, pega as joias da sua avó e leva na Caixa Econômica Federal, empenha, bota lá no prego.
se você não pagar o débito. As joias da sua avó vão a leilão. Isso é licitação. É o procedimento licitatório do leilão. Então, os bens móveis empenhados, entregues em penhor ao Estado, se não forem utilizados pela administração, serão leiloados. Isso é leilão licitação, tá? Então, na prática, a lei estabelece que o leilão é modalidade licitatória para alienação de bens imóveis adquiridos por dação em pagamento e decisão judicial e para alienação de bens móveis inservíveis, apreendidos e penhorados. Mas entenda que, na verdade, esse penhorado aqui é um penhorado de penhor e não de penhora. Então, são os bens móveis inservíveis, os bens móveis apreendidos e os bens móveis empenhados. Esses poderão ser alienados mediante leilão. Inclusive, o tratamento da asta pública judicial é diferente, né? O CPC prevê a possibilidade de valores mais baixos em segunda arrematação. Então, aqui a gente tem um tratamento diverso. A lei de licitação, que é a 8666, trata do procedimento administrativo do leilão, que não vai se confundir com a asta pública judicial, nem leilão e nem praça, né? Então, o leilão judicial é regulado pelo CPC, pelo Código de Processo Civil. Esse é um equívoco muito comum entre os estudantes, né? É um equívoco bem comum. E é claro que se equivoca, se o próprio legislador fez a besteira dele, né? Então a gente faz uma interpretação da lei no sentido de que, na verdade, não se trata de penhora, se trata de penhor, ok? Beleza. Então, o leilão é modalidade licitatória para alienação de bens móveis ou imóveis. A gente já viu aqui as ressalvas. Primeiro, se os bens fizerem parte do acervo patrimonial da administração, só se pode fazer leilão até 650 mil. Isso não vale para os apreendidos e empenhados. Mas aqueles bens que compõem o acervo da administração pública, eles só podem ser alienados mediante leilão até o limite de 650 mil. Porque passados de 650 mil, tem que ser concorrência. Esse limite não vale para bens imóveis, não vale para bens apreendidos, empenhados, somente para aqueles que compõem o acervo patrimonial da administração. Esses só podem ser alienados mediante leilão até 650 mil, analisados isolado ou conjuntamente, tá? Além disso, pessoal, o intervalo mínimo do leilão, 15 dias. 15 dias corridos. Então, aqui a gente também tem a publicação do edital. E aí, da publicação do edital até a realização do evento, deve-se respeitar um prazo mínimo de 15 dias. Também é importante que você saiba que no leilão não há comissão. Não existe uma comissão licitante. Quem faz o leilão é o leiloeiro. Esse leiloeiro, ele pode ser ou um leiloeiro oficial ou pode ser um servidor público designado como leiloeiro. Normalmente são leiloeiros oficiais. Lá na Procuradoria, por exemplo, a gente fez um sistema genérico de cadastramento de leiloeiros. Então a gente fez um sistema de credenciamento. Os leiloeiros foram lá, se credenciaram e a gente já sabe quem são os que a gente vai indicar quando precisar. Mas também pode ser um servidor público designado como leiloeiro. O fato é que não há comissão licitante. Quem vai ficar responsável, quem vai proceder ao leilão, né? Realizar o procedimento licitatório, guardar os bens, abrir documento e tudo mais, é o leiloeiro, não há comissão de licitação. Esse leiloeiro pode ser um leiloeiro oficial, pode ser um servidor público designado como leiloeiro, mas não há comissão. E por fim, o leilão é sempre do tipo maior lance. Claro, a administração está alienando bens, então sempre o leilão será feito do tipo maior lance. De acordo com a lei, vence o leilão aquele que ofereceu o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, tá? Então aqui, mesmo que em segunda ou terceira arrematação, não importa, não é possível alienar o bem em valor inferior àquele que havia sido orçado pela administração. Então a administração pública faz a avaliação, o orçamento do bem, e o leilão vai permitir que vença aquele que ofereceu o maior lance, desde que esse maior lance seja igual ou superior ao valor da avaliação. Nunca por valor inferior ao valor avaliado. Bacana? Ótimo. Na próxima aula, comigo, a gente vai continuar tratando de licitações. Eu vou falar do pregão,
Depois que eu terminar de falar do pregão, a gente vai entrar na análise dos procedimentos licitatórios. E aí, depois dos procedimentos licitatórios, quero falar de registro de preço, quero falar de benefícios de micro e pequena empresa e ainda quero falar de dispensa e inexigibilidade. Bacana? Então é isso, pessoal. Até a próxima, hein?